Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos de Salmo? Como eu disse essa semana, nós estamos monitorando o livro de Salmos. E eu vou logo dizendo que o livro de Salmos é muito grande, para quem não sabe. E aí a gente vai ficar um bom tempo lendo alguns versículos do livro de Salmos, alguns capítulos. Hoje a gente vai meditar no Salmos 3, que diz assim, Salmos de Davi. Davi ora a Deus porque está sendo perseguido. Então ele fala assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque só Tu, Senhor, me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Davi, ele estava passando aqui por uma adversidade. Davi, ele estava sendo perseguido. E o mais triste é que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Absalão, ele queria matar Davi. Queria matar o seu pai. E Davi, no Salmos 3, ele clama a Deus por proteção. O Salmos 3, ele é baseado na confiança, na proteção e no cuidado de Deus. Absalão, ele estava com muito ódio de Davi. Davi, ele tinha outro filho que chamava Amon. Amon, ele tinha feito muito mal para sua irmã Itamar. E quando Absalão ficou sabendo do que Amon tinha feito com a sua irmã, ele ficou com muito ódio de Amon. E aí ele queria que Davi matasse Amon por conta disso. E Davi não fez isso. Como que Davi iria matar o seu próprio filho? Davi era um homem temente a Deus. Apesar de ele ser rei, ele tinha o poder nas mãos de ele fazer o que ele quisesse com Amon. Mas Amon, ele era o filho dele também. E Amon, ele amava muito a Deus. Davi, ele tinha uma confiança muito grande em Deus, uma fé muito grande em Deus. Mas Davi também, em sua trajetória de vida espiritual, ele também teve que aprender muita coisa com Deus. E ele aprendeu muitas coisas na base também do sofrimento. No decorrer de Salmos, a gente vai ler mais algumas coisas sobre Davi, e sobre mais algumas coisas que Davi fez, e mais algumas coisas que Davi passou também, e como ele chegou a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas falam, mas Davi fez isso e aquilo, e como que a Bíblia fala que Davi, como que Deus fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Deus, ele conhece o coração de cada um de nós, eu sempre falo isso. Deus, ele sabe até onde a gente pode ir, e Deus, ele tem o poder de transformar a vida de cada um quando nós o permitimos que Deus nos transforme. Davi, ele cometeu muitos erros, mas ele permitiu que Deus transformasse o seu coração. Davi se arrependeu de muitas coisas. E como eu falei, Davi, ele teve que aprender muitas coisas de forma dolorosa. E com essas formas dolorosas que ele teve muitas experiências com Deus. Então, essas experiências que ele teve, ele foi se aproximando mais e mais de Deus. E aí, quando a gente se aproxima mais de Deus, a nossa fé aumenta, a nossa confiança em Deus aumenta. E aqui agora, nesse momento, ele estava em perigo de morte. Então ele clamava a Deus, Senhor, me livra dos meus inimigos. E o inimigo
dele nesse momento estava sendo o seu próprio filho, Absalão. Pergunto para você: você tem passado por alguma perseguição? Alguém está te perseguindo? Quem que está te perseguindo? É o seu patrão? É a sua esposa? É o seu marido? É o seu filho? É o seu parente? É o seu professor da faculdade? É uma pessoa que você achava que era seu amigo, que se dizia muito ser seu amigo e depois você descobriu que essa pessoa ela só queria o teu mal? Quem que está te perseguindo? Assim como Davi confiava em Deus e ele pedia a proteção de Deus, nesse momento, Deus também ele quer que confiamos nele e que pedimos a proteção dele. Deus sabe a vida de cada um de nós. Deus sabe que não está sendo fácil para nenhum de nós continuar vivendo nesse mundo. Só que Deus, ele pede para que nós confiamos nele. Deus, ele quer que a gente coloca todos os nossos problemas e adversidade na mão de Deus. Quando você coloca os seus problemas e as suas adversidades na mão de Deus, Deus, ele é a melhor pessoa que pode cuidar de você. Deus, ele não quer que você suje suas mãos com sangue e nem se vingue de ninguém que está te perseguindo ou te maltratando. Deus fala assim: minha é a vingança e eu o retribuirei. Você está sendo perseguido por alguém? Você está sendo machucado por alguém? Você está sendo acusado de algo que você não fez injustamente? Você está sendo caluniado por alguém? Coloque nesse momento na mão de Deus. Ore a Deus, peça para Deus ajuda. Faça igual o Davi fez. E Deus, ele vai te ajudar. Deus fala assim na palavra dele: ai daqueles que tocar na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou aquela bolinha que tem bem... Eu sou para Deus aquela bolinha que tem bem no meio dos nossos olhos. A gente não consegue colocar o dedo na bolinha que tem no meio dos nossos olhos. Eu, por exemplo, eu tenho as vistas muito sensíveis. Eu não consigo, eu não suporto que alguém toque nos meus olhos. E Deus fala que nós somos a menina dos olhos dele. E Deus fala: ai daqueles que tocarem na menina dos olhos de Deus. Então, se você está sendo perseguido, se você está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, confie em Deus, peça para Ele proteção, peça para Ele cuidado, peça para Ele cuidar de você. E Deus, ele vai te proteger, Deus, ele vai cuidar de você, porque Deus é seu Pai e você é filho dele. Nós somos filhos de Deus e Deus, só Deus ele pode cuidar da gente. Deus, ele quer que a gente deposita toda a nossa confiança nas mãos dele, toda a nossa confiança. Muitas vezes a gente está passando por adversidade e a gente fica desesperado. Às vezes alguém está perseguindo a gente, está querendo fazer alguma maldade com a gente e a gente às vezes quer se vingar. A gente quer, eu vou pagar o mal com o mal, ou eu vou pagar na mesma moeda. Só que Deus não quer que a gente age dessa forma. Deus quer que a gente coloque todas as coisas na mão de Deus. Porque Deus, ele é o nosso Pai, mas ele é o nosso vingador também. Deus, ele se vinga daqueles que ferem os seus filhos, daqueles que querem machucar os seus filhos. Então, nesse momento eu peço para você, está passando por algum momento difícil na sua vida? Está passando por alguma adversidade? Confie em Deus, coloca na mão de Deus, porque Deus, ele vai cuidar de você. Isso eu falo com maior certeza, porque ele cuidou de mim, ele cuida de mim e ele cuidará de mim até o dia que ele voltar nessa terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento. É a minha oração e o meu desejo para você. Amém.